baixo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está sem... Aquela ali está... Acho que está sem retorno aqui. Não tenha medo de orar por cura e libertação. Jesus quer que você ore por cura e libertação. Gostaria de falar de uma forma bastante prática nesse ministério de oração por cura e libertação que eu exerço desde 1979. São 45 anos como ministro de oração por cura e libertação. Vou completar 42 anos de casado, 3 filhos, 8 netos. Já está indo para 8 netos, graças a Deus. Tem sido um ministério muito abençoado. Mas eu viajo mais, eu ministro mais com a minha querida esposa Neuzinha. Por isso tem sido tão abençoado o ministério. Porque ela é o meu esteio, a mulher de ouro maravilhosa. E brava. Eu chamo ela de doce Neuzinha, mas ela fala que é doce de pimenta. Mas é uma brava que eu preciso. Então, repita. Deus quer que eu ore por cura e libertação. É minha missão orar por cura e libertação. É minha missão orar por cura e libertação. Como nós vivemos essa semana o capítulo 6 do Evangelho, do livro da Carta de São Paulo aos Efésios, pegue novamente Efésios 6, mas eu quero pegar o versículo 12. Acho que eu vou deixar na hora da oração. Obrigado. Melhor que eu disse, mas fica atento. Obrigado. O capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios, o versículo 12, é muito conhecido de todos nós. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A nossa luta é espiritual. Eu coloquei nesse livro aqui esse testemunho que eu vou falar, chamado O Poder Milagroso da Oração, que tem aqui, o testemunho está nesse livro. Não vou pegar, depois vocês vão ler o livro, vocês vão achar o testemunho. Esse versículo, tinha uma senhora que tinha participado de um encontro conosco. E chamou atenção quando eu disse o seguinte: você não está lutando contra o seu marido que bebe. Você está lutando errado. Você tem que lutar contra o demônio que domina ele. Pare de brigar com ele. E brigue do jeito certo. Ela resolveu que ia fazer uma oração de libertação pelo seu marido. Tinha 30 anos que ele estava no alcoolismo. Ele saía da sua oficina mecânica, passava no boteco, enchia a cara de cachaça e já chegava em casa alcoolizado. Ela já havia feito de tudo, brigado com o marido, ameaçado a separação, tudo não adiantava, ele não mudava. Ela sabia que o sogro dela havia morrido alcoólatra, com cirrose hepática, vítima de tanta bebida. E ela pensou: eu nunca expulsei o demônio do meu marido. Ela começou a perceber que o comportamento do marido era muito parecido com o comportamento do sogro que havia falecido. Era um homem bom, mas na bebida ele transformava. Ela resolveu fazer um jejum para expulsar o demônio do seu marido.
Naquele dia o marido chegou mais alcoolizado do que antes. Sem tomar banho nem nada, já foi direto para a cama, deitou bêbado. Daquele jeito não tinha ninguém que o acordasse, só no outro dia. Mas ela ajoelhou-se na cabeceira da cama, estendeu a mão sobre o seu marido completamente bêbado e disse: em nome de Jesus, eu te expulso o demônio do alcoolismo. Uma terceira voz se fez ouvir através dele: ele é meu, eu matei o pai dele de tanto beber e vou levar ele também. Ela percebeu que não era o marido dela falando, era outra voz, estava falando na terceira pessoa, não era o marido. O marido estava olhos fechados, bêbado, inconsciente. Ela levantou a sua aliança, que ela sentia tanta vontade de ter tirado do dedo, que mostrava que ela tinha um vínculo matrimonial em que ela havia casado no religioso com seu marido. Ela lembrou-se da palavra do padre, que é repetida do livro do Gênesis e também de capítulo 19 de São Mateus. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois já não serão somente os dois serão apenas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Ela levantou a aliança e foi dirigindo-se àquela voz que continuava blasfemando através do seu marido: eu sou de Jesus, e pelo meu matrimônio sou uma só carne com meu marido. Se eu sou de Jesus, o meu marido também é de Jesus. Ele não é seu. Vai embora em nome de Jesus e não torne a entrar nele. Parecia que nada havia acontecido, mas o capítulo aqui, 6 de Efésios, versículo 12: a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Quando ela deu uma ordem ao mundo espiritual, no nome do poder, do nome de Jesus, algo aconteceu, imperceptível aos olhos humanos. Aos olhos humanos ele continuava bêbado, mas algo aconteceu no mundo espiritual. Quando ela clamou a santidade do matrimônio, quando com autoridade, ela mesma dizia: eu sou de Jesus, se eu sou de Jesus, eu sou uma só carne com meu marido, então meu marido também é de Jesus, ele não é seu, você não tem direito sobre ele. Ela dizia: você não tem direito sobre meu marido, eu sou de Jesus, então vai embora, porque ele também é de Jesus. No outro dia foi trabalhar. Pela primeira vez em 30 anos ele chegou do trabalho sem ter passado no boteco com aqueles amigos, maus amigos. Não bebeu nada pela primeira vez. Naquele sábado pela manhã também não bebeu. E ele disse à sua esposa: eu gostaria de me confessar com o sacerdote. Nunca mais aquele homem colocou uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. O poder de orar por aqueles que estão oprimidos, principalmente da nossa casa. Aqui em Filipenses, vira só uma folha. Olha Filipenses 1, 29. Olha Filipenses 1, 29. É na folha seguinte aí: porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por Ele sofrer. Quando a gente vê essas pessoas da nossa família, a gente sofre porque a gente sabe que o próprio Cristo ali, naquele tempo profanado pelo álcool, pela droga, pelo pecado, nós temos um Cristo ali, um templo sendo profanado. Vocês viram que o Frei Gilson hoje falou muito que nós somos um templo do Espírito Santo. E quando a gente coloca alcoolismo, droga, cigarro,
nós estamos profanando o templo de Deus. E o versículo 30 diz assim, juntos: sustentais o mesmo combate que tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Então o que São Paulo vai dizer nessa outra carta? Sustentai o combate. O combate não vai diminuir dia nenhum, sustenta o combate. Deus quer que você combata no Espírito. É interessante neste livro, é o poder milagroso da oração. Eu coloquei no Catecismo da Igreja Católica, lá na página número 20, eu coloquei uma citação do Catecismo que é muito importante. A oração é um dom da graça. Os grandes orantes da antiga aliança, como também Cristo, a Mãe de Deus, e os santos nos ensinam: a oração é um combate. Vamos repetir? Isso é do Catecismo 2325. A oração é o que, gente? Um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra as astúcias do tentador. Então a oração é um combate contra nós, nossa tendência à preguiça, ao comodismo, como falava o Frei Gilson, e contra os embustes. O que é embustes? Armadilhas do diabo, que tudo faz para desviar o homem da oração e da união com seu Deus. Qual que é a principal luta do diabo contra nós? Não deixar que você ore. Por isso que orar é tão difícil, é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração. O diabo não quer que você ore. Não foi dito para você trabalhar sem cessar, mas orai sem cessar. No capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus está na casa de Marta e Maria, por que ele chamou a atenção de Marta? Marta, Marta, andas inquieta com muitas coisas, e só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A oração é um combate, por isso não é fácil. Você começa a orar, vem preguiça, vem tentação, o demônio coloca um monte de coisa para você fazer. Ele enche você de tarefas, porque a oração é um combate. E contra quem? Contra um ser maligno. Quando a gente pega o combate, porque a oração é um combate, a oração é um combate reflexo daquele combate no céu. Pega o capítulo 12 do livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, ele fala de Nossa Senhora elevada ao céu. Mas ao mesmo tempo, São João, ele vai descrever algo que aconteceu lá nos primórdios da criação. Uma luta espiritual que aconteceu entre os anjos. Capítulo 12 do livro do Apocalipse, versículo 7. Houve uma batalha no céu e Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. E foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. E foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Por isso lá em Lucas 10:19, Jesus fala assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Os anjos, conforme o Catecismo 391, os anjos foram criados originalmente bons, mas livres.
Deus primeiro criou o mundo espiritual. É próprio do ser humano, próprio de Deus, e quem ama, deixa outro livre. Por exemplo, eu sou livre. Eu sou homem livre. Mas eu escolhi amar a Neuzinha por toda a minha vida. Eu não tenho olhos de desejos para outras mulheres. Eu amo a minha esposa. É a minha escolha. A liberdade também nos faz escolher o que é bom. Se você não pudesse escolher, você não amaria de verdade. Só quem é livre é que consegue amar de verdade. Por isso eu acho engraçado quando a gente olha naqueles cartazes que pregam em postes, em ponto de ônibus: amarração para conseguir o amor. Com coisa que amor vai amarrar. E tem pessoas que cobram caro, e alguns desesperados, alguns encalhados por aí, que está para desencalhar logo, desesperado, vai lá e paga um trabalho e faz um pacto com o diabo. O amor é livre. Deus criou os anjos livres, que se tornaram maus por sua própria e irrevogável iniciativa. Mas por que eles se rebelaram contra Deus? Porque Deus pediu a eles a humildade. Quando na carta aos Hebreus, Deus dá uma ordem aos anjos para servir o ser humano. Quando Deus criou o céu e os anjos, Ele cria o mundo espiritual. Os anjos são seres perfeitíssimos, imortais, inteligência muito superior a nossa, mas Deus quis criar no mundo material. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Embora os anjos sejam superiores em inteligência, eles não são imagem e semelhança de Deus. E aquilo foi muito para o diabo. E ainda Deus disse aos anjos: serviam o homem. Olha que bonito. E quando Deus ainda disse assim: eu quero me tornar um ser humano. Quando Deus fala para o seu filho: vá e se torne um ser humano, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que a gente chama na teologia de união hipostática perfeita. Aquilo para o diabo era demais. E ainda vai ter que adorar um Deus feito homem. Porque a lógica de Deus é inversa à nossa. A lógica de Deus é a humildade, não orgulho. Por que Deus quis se tornar um de nós? Toque no seu irmão do lado. Põe a mão do irmão do lado. Você sentiu a mão do outro? Sentiu ou não sentiu? Deus não podia sentir isso. Por isso São Pio XII fala que Deus nos ama de 3 formas: divina, sensível e espiritual. Ele tem sensibilidade. Então, quando Deus quis se tornar um de nós, Ele se aproximou de nós de tal forma que Ele se tornou um de nós. E aquilo para o diabo foi muito, porque ele era o anjo mais belo. E lá no céu, ele começa a chamar os outros anjos a colocar a autoestima acima da estima a Deus, o amor próprio acima do amor a Deus. E ele começou, porque era lindo, ele era o príncipe da criação, e ele começou a seduzir os outros anjos. Vamos viver a nossa vida independente. Por que você precisa servir a Deus? Por que obedecer a Deus? Por que servir ao homem? Nós somos criaturas superiores. Um anjo é dado para cada ser humano. Isso era demais para o demônio. Imagina para Satanás, para Lúcifer. Isso era demais. Imagina um anjo que é superior servindo um inferior. Mas Deus não
escolheu a mais humilde das criaturas para ser a mãe do filho dele? Não foi Maria? Nossa Senhora não aparece para pastorinhos analfabetos lá em Fátima? Não aparece lá em La Salete também para analfabetos? Não aparece lá para Santa Bernadette Soubirous, lá na gruta de Massabielle, lá na França? Não apareceu só para crianças humildes e letradas? A lógica de Deus desafia a lógica humana, e por isso para Satanás foi muito. E ele começou a seduzir: eu sou muito belo, nós somos belos demais, nós não precisamos de Deus, nós podemos viver uma vida independente. De repente, lá no céu, grita um anjo: quem como Deus? Quem como Deus? Esse argumento acabou com toda a farra de Satanás, e por isso ele foi expulso do paraíso. Eu estou fazendo apenas um resumo que está no livro, um pequeno resumo que eu estou fazendo, como aconteceu essa luta espiritual, que o demônio e seus anjos travaram o combate. Era um combate de intelectual, de argumentos. E para onde eles vieram? Versículo número 12: por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso Deus mandou os seus anjos e o arcanjo Miguel para nos guardar. Nós estamos numa luta espiritual violenta, e nós temos os anjos a nosso favor, e lutar sem a ajuda dos anjos é uma loucura. Aqui no capítulo 1 do livro eu coloco um testemunho para mostrar que nós temos que orar sempre quando você está diante de uma teimosia, uma raiva, um ódio inexplicável. Nós temos que ter a consciência que muitas vezes atrás de um ódio, de uma aversão, de uma vontade de morrer, muitas vezes por trás disso pode ter um demônio. Eu fui com a minha querida esposa pregar na cidade de Patos de Minas tem alguns anos, e uma mãe aflita disse que a sua filha estava esperando o primeiro nenenzinho, fruto do seu matrimônio, mas que ela queria abortar, queria colocar a criança para fora, não queria ter a criança. Ela já havia marcado numa clínica para desovar a criança. Eu pedi para a mãe dela que levasse ela no encontro, que eu rezaria no intervalo. Ela já estava com a barriguinha protuberante. Eu estava junto com a Neuzinha num lugar separado para rezar. E ela falou: não, eu vou tirar essa criança. Por mais que eu explicasse que é pecado, que ao invés de tirar a criança, por que você não doa? Doa a criança, mas não cometa um assassinato. Por mais que eu tentasse, ela já havia tomado a decisão de levar a criança a uma clínica e tirar a criança da barriga. Aí naquele momento Jesus falou para mim: ela quer ter a criança. Quem não deseja que ela tenha a criança é o demônio que entrou na mente dela. E eu falei para ela: você quer ter a criança. Quem não deseja que você tenha criança é o demônio que entrou na sua mente e nos seus sentimentos. Naquele momento, as órbitas dos olhos ficaram fora, ficou só branco. E ela começou a esmurrar com toda a força a barriguinha, e mais uma terceira voz, dizendo assim: ela não vai ter essa criança. Segurei a mão dela e disse: em nome de Jesus, vai embora, Satanás. Imediatamente ela começou a chorar e passava a mão na barriguinha e dizia assim: mamãe te ama. Eu fiquei intrigado porque o inimigo havia entrado na mente dela.
Se nós estamos aqui num combate espiritual, nós temos que usar as armas da luz. Pegue 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Se nós estamos numa luta espiritual e contra anjos que são seres malignos muito poderosos, nós não podemos estar desarmados. Vocês viram a armadura do cristão, mas eu quero mostrar agora armas poderosas para expulsar o demônio. Armas poderosíssimas. Capítulo 10 da segunda carta, 2 Coríntios, não é primeiro não, segundo, versículo 3. 2 Coríntios 10, versículo 3. Amém? Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. O que isso significa? Ainda que a gente esteja vivendo uma vida carnal, nós não lutamos com a carne. Repetindo lá Efésios 6,12. Não são carnais as armas com que lutamos. Vamos repetir? Não são carnais. Tá difícil ficar acordado, né, gente? Eu também estou de madrugada aí, estou firme. Ainda bem que eu sou ano 57, mas eu sou modelo 77. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Aleluia! Olha que lindo, olha que lindo. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. O demônio faz fortificações dentro de certas pessoas para levar ao pecado, ao acabar com a vida, acabar com a vida de outro, para ir para o adultério. Ele trabalha mentalmente. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção que eu vou falar, é muito importante. Existe um raciocínio que se levanta contra Cristo, que faz fortificação dentro da mente, e esse ser maligno é capaz de nos prejudicar, porque nós não somos apenas um ser material, nós temos um espírito. Por isso esse ser maligno, os demônios que são anjos decaídos, eles podem fazer sugestões mentais, e se a pessoa tem a brecha, faz uma fortificação, faz uma trincheira dentro de você, faz uma casa-mata, faz um bunker dentro de você. Deixa eu explicar com exemplos práticos 2 testemunhos que eu deixei nesse livro. Deixa eu explicar para vocês. Uma pessoa muito amiga nossa, a sua filha, o testemunho está aqui nesse livro. Nesse livro que é o poder milagroso da oração. Uma pessoa muito amiga nossa, a sua filha, de 12 para 13 anos de idade, adolescente, estava em um processo de anorexia em último estágio. Ela não comia nada. Como a família de posse, eles haviam contratado até um nutricionista da seleção brasileira de basquete. Nada. Os médicos já estavam desistindo, com medo que seu nome fosse para o ralo ao atender uma criança, um adolescente que não saía do seu estado de anorexia, não colocava nada, não se achava sangue nas veias mais, só na artéria.
principal, morrendo. E a Neuzinha, meu doce amor, que é mulher de muita oração, uma mulher maravilhosa, gente. Ela rezou comigo bem, sabe aquela pessoa nossa conhecida? Jesus falou no meu coração que não é só físico, não é só psicológico. Ela estava sendo tratada, medicada por psiquiatras, por tudo. Algo espiritual por trás dela. Eu entrei em contato com a família e disse: olha, eu sinto que é algo espiritual que está levando a sua filha a morrer sem comer, a desistir da comida. E eles me pediram socorro. Como eu tenho um exorcista muito amigo, eu fui com a família lá em Brasília nesse exorcista amigo, levei a família toda. A família recebeu a oração do exorcista, que no princípio de dezembro estaria lá. E junto com esse grande amigo, um homem que eu gosto muito, um padre, um sacerdote sério, que eu estarei pregando no início de dezembro, um encontro de libertação. Ao voltar, eu voltei com eles. Aquela família foi para um restaurante. A adolescente comeu até empaturrar, comeu até. Eu fui embora para casa, é tudo na mesma cidade. Daí uma semana, aquela amiga nossa ligou para a Neuzinha. Eu chamo ela de tia. Tia, falou o nome da adolescente. Voltou ao estado estaca zero. Parou de comer de novo. E eu me lembrei de uma passagem que eu peço a vocês, que habla do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 24. Lucas 11, 24. Eu me lembrei dessa palavra que é muito conhecida nossa, porque quando foi atendido pelo exorcista, rezou, fez as recomendações, tudo, e disse que eles teriam uma luta espiritual, que o inimigo não ia desistir daquela criança, daquela adolescente. Assim diz Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não achando, diz: voltarei à minha casa donde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Vai então, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, ou na melhor tradução do grego, também. Aqui a melhor modo de escrever seria dessa conjunção, não é antes, seria também. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Quando Jesus estava fazendo uma oração de libertação, explicando que a casa não pode ficar vazia. De repente, uma mulher no meio do povo: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Maria. Quando aquela mulher olhou para aquele grande homem, chegou uma grande mulher por trás. O demônio, quando sai de uma casa, ele quer voltar, e se a casa estiver vazia, ele torna o estado da pessoa pior. Repita comigo: a casa não pode estar vazia. Tem que preencher com Jesus e Maria. Até rimou. Vamos de novo. A casa não pode estar vazia. Tem que preencher com Jesus e Maria. Eu falei para Neuzinha: bem, eu vou lá rezar com ela de novo, porque aquela casa tem que ser ocupada por Jesus.
Eu não aceito que o demônio volte a ocupar uma casa de onde ele saiu. Porque ao receber a oração de libertação do exorcismo, ela comeu. E tinha meses e meses que ela não comia nada. Mas eu pedi a Jesus que me mostrasse outra coisa para rezar com ela. Abra sua palavra em João 8,44. Abra lá em João 8,44. João 8,44. Tem um apaixonado aí. João 8,44 aí. Até o som do telefone deve estar apaixonado. João 8,44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer a vontade do vosso pai. Santo Afonso Maria de Ligório explica que quem se entrega ao pecado, o demônio é seu pai. Isso São João confirma na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: quem peca é do demônio. Então toda pessoa que se entrega ao pecado, o demônio passa a ser o pai, não é Deus. Então toda pessoa que se entrega ao demônio, o demônio é seu. Olha aqui, vós tendes como pai o demônio. É pesado ou não é, gente? Vocês entenderam? Por que o demônio é o pai? Porque não quer fazer a vontade de Deus. Vocês se lembram de Herodíades? Do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, tem história de Herodíades. Quem estava com a verdade não era João Batista? Era ou não era? E o que falou João Batista? O que João Batista falou para Herodes? Não te é permitido tomar a mulher do teu irmão. Herodíades era casado com Filipe, irmão de Herodes. E por isso Herodes foi forçado a prender João Batista. E planejou a morte de João Batista. E na hora que a moça dançou para o rei, a concubina que rezasse, que cantasse, que dançasse, a concubina que dançasse para o rei no dia do seu aniversário, dorme com ele à noite, vai para a cama com ele. Olha que mulher hipócrita. Para continuar na sua vida de rainha, ela entrega a filha para ir deitar com o marido. E aí aquele rei todo bêbado: pede o que você quiser, eu te dou até metade do meu reino. Bêbado faz besteira demais, gente. Imagina, você já imaginou metade de um reino? Metade ali de Jerusalém, mais ou menos. Imagina. E o que a moça fez? Trocou metade de um reino pela cabeça de um inocente. Quando você fala para uma pessoa que ela está no pecado, numa depravação sexual, numa relação de sexo que é pecado, quando você fala para essa pessoa, ela quer sua cabeça. Por quê? Vós tendes como pai o demônio. A pessoa sabe que é pecado, sabe que é errado, ela sabe, e ela persegue quem está certo, ela persegue quem é do bem, ela vai atrás de que, porque o demônio é o pai dessa pessoa, não é Deus mais. Ela não quer o bem, ela não quer que ninguém fale de castidade, ela não quer que ninguém fale de santidade, ela não quer que ninguém fale de família, essa pessoa não quer que ninguém fale de valores de família, não quer que fale, porque incomoda quem está nas trevas, porque é do diabo, é filho do diabo. É pesado, não é, gente? Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer a vontade do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. E que mais?
pai da mentira. Eu pedi a Jesus que me ensinasse qual que era a mentira que Satanás tinha colocado na mente. Tinha uma fortificação. Vocês se lembram de 2 Coríntios 10:3? Nós aniquilamos todo o raciocínio e toda fortificação que se levanta contra o nome de Jesus. Cheguei para rezar com ela, Jesus me mostrou a palavra qual que era. Eu disse: escuta, filha, quando você vai comer, você pensa assim: eu não vou comer porque comida engorda. É isso mesmo. Por isso que eu não como. Ela já tinha sofrido, mas quando era mais novinha, ela era mais gordinha, tinha sofrido bullying, pressão psicológica. Eu disse para ela: isso é uma grande mentira, comida não engorda. O que engorda é vida sedentária. A minha filha mais velha, Lorena, que é professora de medicina, tem 4 filhos, é uma atleta. O prato que ela come, meu amigo, mas ela gasta tudo em energia. Ela corre maratona. O prato dela, se uma pessoa que tivesse sem fazer nada comer, vai virar uma bola. Aqui na porta da igreja Nossa Senhora do Carmo, não conseguia nem chegar, ia rolar e parar lá embaixo, nesse morro aqui, né, na Frei Edson. Eu disse: então você vai dizer agora, comida não engorda, o que engorda é vida sedentária. Eu novamente orei por ela e ensinei ela a lutar contra o pensamento maligno. Quando a pessoa quer se matar, preste atenção, escuta que eu vou falar, é fundamental. Eu estou falando coisas práticas. De hoje até amanhã serão coisas muito práticas, de oração, de cura e libertação, fruto de um ministério de 45 anos de ministro nessa área. Que pela misericórdia divina, Deus não deixou que eu me afastasse dele. Pura misericórdia, não tem mérito pessoal nenhum. Quando o demônio quer levar alguém a morrer, a dar cabo da própria vida, preste atenção. O demônio não vai tentar você na terceira pessoa. Ah, você vai morrer, você precisa morrer, sua vida está muito infeliz, você está sofrendo muito. Não. Existe um raciocínio que se levanta contra o pensamento de Cristo. O demônio é o pai da morte e o pai da mentira. Sabe o que ele faz para a pessoa se matar? Sabe o que a pessoa, ele faz assim: eu preciso morrer, minha vida não vale nada, ninguém me ama, se eu morrer eu vou sair do sofrimento. As pessoas pensam que eu não tenho coragem para morrer. Olha a mentira de Satanás. Ele coloca o lixo dele dentro do pensamento seu. O lixo, ele coloca o lixo ali e a pessoa começa a pensar que aquele pensamento é dela. E na verdade ele colocou a mentira dele dentro da mente. Na verdade a pessoa não quer morrer, a pessoa quer ser feliz. Só que ele fala assim: sai do sofrimento e se mata. Entendeu como que é o pensamento maligno que você tem que combater em você? E isso nos ensina como orar pela libertação. O que eu estou falando é fundamental. Se você aprende isso, você começa a lutar contra pensamentos ruins dentro de você. Medo, pânico, ansiedade. O diabo quer que você fique ansioso, deprimido, triste. O demônio não quer nem que você descanse. Quando Deus fez o mundo, Ele trabalhou 7 dias? Ou Ele descansou um dia? Você tem direito de um dia de descanso. Parar.
para você colocar suas energias, rezar, estar diante de Jesus. Só que o demônio não quer que você descanse. Ele fica colocando um monte de coisa e fica ansioso. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou muito à toa. Senta, lê um bom livro, reza, faz uma novena. Senta ao lado de quem você ama, namora um pouco, dá uns beijos na boca daqueles bem quente. Abraça, descansa também. O demônio quer que você fique ansioso. Ele coloca dentro de sua mente pensamento de medo, de ansiedade. Eu não vou conseguir pagar a conta amanhã não. Meu Deus do céu, segunda-feira vai vencer aquele boleto. O que eu faço? Nossa Senhora, eu tô com o meu serviço está passando. Será que eu vou ficar no meu emprego? Será que eu não vou ser mandado embora? O problema está lá longe. Mas o diabo quer que você se ocupe do problema agora, porque ele coloca dentro de você um raciocínio maligno. E ele faz você perder o sono, para você ficar no outro dia cabeça pesada, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Por isso, como você combate isso? Como combater o demônio da ansiedade? Existe um demônio da ansiedade. Como combater o demônio da ansiedade? Filipenses 4:4. Aqui está a oração. Filipenses 4:4. A gente chama essa oração de asa. É a oração que nos dá asas. Essa é a oração asa. Eu vou explicar o que é a oração asa, que é a oração para combater a ansiedade maligna. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Agora vem, versículo 6. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, risque a palavra, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, súplica e ação de graça. Apresentar, suplicar, agradecer. Vamos repetir? Apresentar, suplicar, agradecer. ASA, A-S-A. São as três iniciais. Aqui, São Paulo fala para você: primeiro, apresentar, depois, suplicar, e depois, ação de graça, agradecer. Vamos repetir para você não esquecer? Apresentar, suplicar, agradecer. Mais uma vez. Está ansioso, está com aquela crise. Apresenta o que está dentro de você. Não trata Deus como um marido traído. É o último a ficar sabendo. Às vezes a pessoa está passando na rua, os amigos falam. O marido é o último a ficar sabendo, coitado. Não trata Deus como marido traído, não. É o primeiro que tem que saber. Mas Deus sabe. Mas se você não apresentar, Ele é um gentleman. Deus espera que você abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Ele não vai abrir a porta se você não abrir, não. Você que tem que abrir. Apresenta. Senhor, eu estou muito preocupado. Minha filha saiu, eu não sei o que eu vou fazer. E vai, conta para Deus como você está contando para o seu melhor amigo. Segundo, suplicar. Jesus, me ajuda. Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Primeiro você conta, apresenta o problema, um desabafo. Você tem que jogar para fora um desabafo. Segundo, súplica. E depois, Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que o Senhor já está passando à frente. Terminou a oração,
Aí você vai dar uma ordem a você. Fala seu nome. Fala seu nome bem alto. Vai dormir. Vai dormir. Você não vai resolver nada agora. Como diria o Padre Léo, sua anta. Pode chamar você de anta essa hora. O diabo quer que você fique aflito, mas quando você ora e você apresenta, suplica e agradece, aí você tem a autoridade de dizer: eu vou dormir agora. Eu vou dormir. Igual um dia, né, um casal, né, de turco estava lá, o marido andando para o outro, e não, fala para mim. Que tu está aflito, fala aqui para sua mulher. É porque eu estou devendo um dinheiro muito grande para o Salim e não tenho com que pagar. É muito para frente eu consigo, agora não. Não, espera aí. Salim, quem foi? O Abdala não tem dinheiro para te pagar amanhã, tá bom? Boa noite para você. Agora o problema ficou com ele. Agora ele que vai ficar sem dormir. Quem tem que ficar sem dormir é o diabo, não você. Joga o problema para ele. Joga para fora. Põe o seu problema na mão de Jesus, que o diabo não vai ter autoridade. Ou nós somos o país mais ansioso do mundo e país dos medrosos. Como funciona o medo também é uma fortificação do diabo dentro de nós, é uma fortificação. Como que é essa fortificação? O medo tem duas facetas. O medo pode ser um sentimento de autopreservação da vida, devido a um perigo real e iminente. Está num lugar muito alto, está em alta velocidade, está num lugar escuro onde aparecem alguns marginais. O medo é natural. Mas quando o medo é uma fabricação da mente, uma coisa irreal, é um demônio. Não é só transtorno psíquico, não. Não é somente não. O diabo coloca na cabeça da pessoa como se a pessoa estivesse já diante de um perigo que não existe. A mente dela que fabricou. E se torna neste momento uma luta espiritual. E você tem que ter coragem de dizer: em nome de Jesus eu te expulso de mim, demônio do medo. Às vezes a pessoa teve uma batida num carro e não consegue mais dirigir, fica só pensando: eu vou bater de novo o carro. Você não confia no seu anjo da guarda? Reza e ordena em nome de Jesus: eu expulso demônio que não está deixando eu dirigir. Eu não vou ficar com medo, porque uma hora, meu Deus, como diz o Salmo 26, o Senhor é a minha luz e a minha, de quem eu terei medo? Quando você estiver diante de um medo que estiver te dominando, lembra, é uma fortificação do inimigo na sua mente, querendo que você desista de coisas lindas que Deus preparou para a sua vida. Luta espiritual, eu estou mostrando como lutar espiritualmente. Você está diante de um raciocínio maligno. Peço a você que abra para a última passagem, para depois nós passarmos para a oração. É o capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Esse assunto que eu estou falando está todo no livro, viu, gente? Uma forma mais clara, bem prática, para você não deixar de levar para sua casa. Lembrando, se você não conseguir comprar aqui, no nosso Instagram, Roberto Tanuso Oficial.
e no nosso Facebook, Roberto Tanus, tudo com 2 N's. Tem a loja virtual, mas não estou vendendo, porque precisa, às vezes, a pessoa ter em mãos um material bom, prático. E eu estou conseguindo colocar nesse livro coisas bem práticas para você rezar e obter vitórias na sua área pessoal. E amanhã, não perca, nesse mesmo canal, irmãos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, nesse mesmo canal, amanhã, não perca, amanhã nós vamos fazer oração de libertação das maldições e vamos explicar de uma forma teológica e equilibrada por que a gente tem que orar pela libertação da árvore genealógica. Não existe maldição hereditária. O que existe é consequência das maldições na hereditariedade. Não é que você vai herdar maldição, nada disso, mas existem consequências das maldições na hereditariedade. Para isso amanhã, não perca, fala para o seu irmão, você não pode perder, faça o possível. Se você perder, vai aumentar 3 anos no purgatório para você. Mas a verdade é que eu pediria que você amanhã trouxesse um desenho da sua árvore genealógica para ser abençoada aqui. E eu vou explicar por que nós temos que fazer uma oração de libertação, para não repetir os erros de nossos antepassados. E nem culpar também os antepassados por tudo da nossa vida. Vai ser uma pregação onde nós vamos basear nos documentos da igreja, na Bíblia, uma experiência de muitos anos nessa área também. Capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, versículo 14 a 28, para a gente concluir este momento e entrarmos na oração com o Santíssimo Sacramento, oração de libertação de todo espírito de enfermidade na sua família, de todo espírito de pensamento maligno de morte, pensamento de ódio, de desamor à vida, medo, pânico, angústia, tudo que estiver perturbando a sua vida. Nós vamos fazer agora, daqui a pouco, diante do Santíssimo Sacramento, nós vamos fazer uma oração de libertação poderosa, para ir lá onde você precisa de uma libertação numa área da sua vida. Aqui a passagem fala de um jovem epilético. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: que estás discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-mo a mim. Porque Jesus já havia dado, alguns capítulos aqui anteriores, Jesus já havia dado aos apóstolos a autoridade de expulsar os demônios. Mas eles deparam com um tipo de demônio que eles não conhecem, que não vai embora. Versículo 20: eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Então aqui é um jovem que tem todos os sintomas de uma epilepsia, só que a origem é maligna, não é problema mental, psiquiátrico. Os sintomas se parecem, mas Jesus vai perceber que a origem não tem nada de um psiquismo ferido. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isto? Desde a infância, respondeu-lhe, e tendo lançado muitas vezes ao fogo a água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa,
compadece-te de nós. Que oração sem fé! Imagina virar para Jesus e falar: se podes alguma coisa, não é? Concorda? Isso é oração de quem tem fé? A gente chama isso de oração de quem é bule. Você quer oração bule? Você sabe o que é oração bule? De pôr café. Então fala para o seu irmão: você não pode fazer oração bule de pôr café. Disse Jesus, versículo 23: se podes alguma coisa. Juntos, tudo é possível. Mais uma vez, tudo é possível. Imediatamente exclamou o pai do menino junto: creio, venha em socorro à minha falta de. Mas Jesus, vendo que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse junto: espírito, repete isso aí, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu e levantou-se. Depois de entrar em casa, seus discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos expeli-lo? Disse-lhes: essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela. Mas em Mateus 17, versículo 20, é a mesma passagem que Jesus fala assim: essa espécie de oração só sai mediante jejum e oração. Mas presta atenção, Santo Afonso Maria de Ligório explica que existe um demônio muito calminho, domesticado, perigosíssimo, chamado demônio surdo e mudo. E não é só aqui que Jesus expulsa um demônio mudo ou surdo. Veja em Lucas 11, 14. Lucas 11, 14. Olha aí. Olha, Lucas 11, 14. Passa o evangelho da frente aí. Olha, Lucas 11, 14. Jesus expelia um demônio que era mudo. E tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou o quê? Admirada. Que coisa! E vocês se lembram daquela palavra de Lucas 13, da mulher curvada que 18 anos o demônio a detinha doente? Você lembra? 18 anos ela estava na sinagoga, e Jesus orou e o demônio foi embora e a mulher se endireitou. Imagina a mulher andar com a coluna dobrada 18 anos. Então existe um tipo de demônio mudo e surdo. O que é isso? Vou explicar. É Santo Afonso Maria de Ligório que nos ensina. Existe um demônio que quando a pessoa vai se confessar, o demônio emudece a pessoa. Ela fica coberta de vergonha. Nossa, não vou falar isso não, eu não tenho coragem. É o demônio que quando o marido e a mulher brigam um com o outro, bastaria uma palavra: me perdoa e eu te perdoo. Mas o demônio mantém essa pessoa muda, e ficam os dois vivendo sob o mesmo teto, como se fossem desconhecidos. Existe um demônio surdo, que você fala, a pessoa não aceita a verdade. Pode falar o que quiser, fecha a consciência, como no capítulo 7 de livro dos Atos dos Apóstolos, quando Santo Estevão, o primeiro protomártir, o primeiro mártir da igreja,
O primeiro mártir, proto-mártir foi João Batista. O primeiro mártir da igreja. Ele prega aos judeus e eles tapam os ouvidos. E Santo Estevão faz dizer: vós tendes o ouvido de pedra, incircunciso. Existe um demônio que faz a pessoa não ouvir. Você fala, a pessoa não escuta. E o que fazer para você quando você está diante de um demônio mudo e surdo? Primeiro, quando você começar a orar e você sentir dificuldade em falar a verdade, a você confessar, diga: Jesus, me liberta desse demônio. É um dos demônios mais perigosos que existe, porque imagina se você viu um exército partindo contra uma cidadela de dia, você consegue se armar, mas imagina um exército que age à noite, que vem marchando silenciosamente contra a cidadela. É muito mais perigoso. Esse demônio, ele age silenciosamente. E como expulsar o demônio mudo e surdo? Confissão. Pôr o joelho no chão, pedir a Jesus: tira a minha vergonha. Jesus, tira de mim essa vergonha de confessar. Tira de mim, Jesus, o orgulho que impede a pessoa de pedir perdão. O orgulho impede que a gente vá no outro e dê o primeiro passo. O orgulho, a pessoa não consegue dar o primeiro passo. E às vezes você tem pessoas na sua família que estão com esse demônio surdo, que não escuta mais a palavra, que escuta só o mundo, porque o demônio fechou-lhes o sentido. Para isso nós vamos orar essa tarde agora. Nós vamos fazer oração de libertação, pedindo a Jesus que aqui do Santíssimo Sacramento venha libertar você e sua família. Amém? Nós vamos fazer essa oração de libertação. E amanhã vai ser a oração para a libertação da árvore genealógica. Mas essa oração de libertação que nós vamos fazer agora, ela é importantíssima, porque nós queremos localizar o que na sua mente o diabo fez fortificação. Como dizia Santa Teresa, que falava que a imaginação é a louca da casa. Não é Santa Teresa, né? Você sabia que Santa Teresa falava que a imaginação é a doida da casa? Sabia? Santa Teresa falava que a doida da casa é a imaginação. Porque às vezes a pessoa que não toma cuidado, ela começa a imaginar os pecados mais terríveis. E esses demônios entram nessa imaginação. E a pessoa começa a imaginar a imaginação erótica. E ela começa a imaginar pecados. Ela estimulando uma sensualidade fora dos planos de Deus. O demônio, ele gosta de usar a sua imaginação, porque sabe que sua imaginação é a doida da casa. Que se você não tomar cuidado com sua imaginação, ela pode ser um tapete para o diabo entrar. Repita comigo: eu não vou deixar que a minha imaginação seja o tapete para o demônio entrar na minha casa. Eu não vou permitir. Por isso, todas as vezes que o demônio, ele fabrica primeiro dentro da sua cabeça, ele fabrica o pecado primeiro na sua cabeça. Eu vou ter que abrir só mais uma passagem. Eu estou parecendo Frei Gilson agora também. Vai lá para Gênesis 4. Gênesis 4. Gênesis fica antes de Apocalipse. Bem antes. Gênesis 4, versículo 4. 3, versículo 3. Gênesis 4, 3. Passado algum tempo, ofereceu Caim dos frutos da terra em obração ao Senhor.
Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. O Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim nem para seus dons. Ou seja, se um filho se esforça mais, você tem que premiar. O filho se esforçou mais. Você não vai igualar. Você ama ambos os mesmos. Mas você tem que reconhecer o esforço do mais esforçado. Caim ficou extremamente irritado com isso e seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Então você tem que dominar a imaginação. O pecado, ele vai usar a sua imaginação. O pecado, antes de ser consumado, o demônio vai fazer a fortificação na sua imaginação. Como lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e 12, o pecado de Davi. Davi estava dormindo de tarde enquanto seu exército estava guerreando. Ele, no lugar mais alto, passeando, tinha tirado a soneca, está lá preguiçoso. Ele vai dando uma olhada, de repente, nossa, que mulherona é aquela ali que está tomando banho. Nossa, mas é muito gostosona, gente. Você pode impedir que o passarinho faça cocô na sua cabeça? Não, às vezes você passou debaixo de uma árvore, ela vai aquela meleca, né? Não tem jeito. Agora você pode impedir que o passarinho faça ninho na sua cabeça? Pode ou não pode? O diabo fez ninho na cabeça de Davi. O que ele tinha que ter feito? Virado os olhos. Você não pode deixar a imaginação tomar conta de você. O diabo quer usar a sua imaginação. Aí ele já imaginou, já chamou os empregados do palácio. Que é aquela mulher lá, aquele mulherão? Mulher de Urias, teu general. Ele já começou a fazer fofoca, a fazer intriguinha. Um rei perguntar para uma mulher que não é dele. O demônio estava, como diz aqui nessa passagem de Caim, o diabo já estava espreitando com o pecado. Então nós vamos fazer uma oração hoje, para Jesus nos libertar a nossa mente, libertar nossa imaginação, libertar as áreas do medo, libertar as áreas de opressão, libertar as áreas de desamor, libertar essas áreas onde o diabo pode ter feito uma fortificação em você. Você sabe onde está a fortificação, e você vai ter que lutar contra essa fortificação, porque o demônio, ele é um raciocínio que se opõe a Deus. E você vai saber hoje identificar qual que é o lixo de Satanás. Amém? Você sabe, o lixo de Satanás, você vai identificar. O pensamento não é seu. Quando você tem desejo de morte, o desejo é seu? Não, porque você tende a vida. Todo ser humano, todo ser vivo tende a vida. Ele tem uma força para a vida. Por isso, toda vez que você pensa em morrer, é uma força maligna que não é sua, é um lixo. E lixo se põe para fora. Vamos dizer junto? Lixo se põe para fora.
Você vai colocar para fora hoje o lixo do mau pensamento, o lixo do adultério, o lixo do medo, o lixo do desamor à vida, todo o lixo de pensamento maligno, o lixo que o diabo tem feito miséria na sua imaginação, porque você não deixa o diabo fazer fortificações. Amém? Ficou bem explicado, gente?